Olá pessoal, tudo bom? Mais um vídeo, mais um bate-papo, tá? Queria muito que vocês pudessem fazer igual o pessoal fala aí, né? Dá o likezinho lá, ver se gostou, se não gostou, se tá legal. Se tem interesse, se inscreva no canal para quando surgir vídeos novos vocês possam ser notificados, né? E me fala, se não gostou também fala. Eu acho muito legal vocês poderem falar, né? Se gostou ou não gostou, para quê? Para que a gente possa melhorar o conteúdo. A intenção aqui é melhorar o conteúdo. A intenção é que vocês possam ter um diálogo dentro daquilo que é normal do nosso dia a dia. Nada novo, nada sobrenatural, mas algo que seja legal, né? Que vocês possam utilizar na sua vida. Então, assim, eu acho até legal, tem os vídeos que o pessoal coloca, né, que é muito legal, que a gente assiste ele, é rapidinho, e você já tira o conteúdo dali, você fala, poxa, como é que eu não pensei nisso antes? Ou então aquilo acende alguma ideia que você tinha, alguma coisa que você já pensava, mas que você nunca parou para colocar em prática, ou então ficou adormecido, né? E aí tem vídeos que você vê, tem temas que você vê no YouTube, tem coisas que você ouve, que é legal, que dá uma... Ele parece que acende, né? Acende alguma chama, né? Alguma coisa que estava assim apagada, dá uma mexida, né? E você acaba relembrando alguma coisa que você gostava de fazer, que você queria fazer, ou que você, poxa, eu pensava assim antes, agora eu não penso mais, como eu mudei. Isso é muito legal. Então, assim, eu hoje queria que vocês pudessem refletir junto comigo sobre o que é normal e o que não é normal. É um tema, assim, interessante que eu acho, né? Porque eu tô trazendo coisas, como eu já falei, que é do dia a dia, e eu tenho percebido, assim, o diálogo, né, muito assim das pessoas hoje, como que chegou a esse ponto? E hoje eu estava vendo alguma coisa que alguém me enviou e a pessoa estava falando como que chegou a esse ponto, né? Como que nós chegamos a esse ponto? É isso que eu quero trazer para vocês. Como chegamos a esse ponto? Como que as coisas estão da maneira que estão? Então, assim, às vezes tem um contexto, né? Existe um conteúdo aí fora que nos joga como responsáveis por várias coisas que vão acontecendo no mundo, né? A coisa vai mudando e vai caminhando de uma maneira que tudo parece que é responsabilidade nossa. Em certo ponto, até nós temos grandes responsabilidades. Em outro ponto, nossa passividade, né, nossa maneira de aceitar tudo muito passivamente, ou de sermos omissos, nos faz ser responsáveis também. Então, o que eu acho assim que eu queria trazer para vocês hoje? Eu queria trazer uma reflexão sobre aquilo que nós poderíamos fazer para que as coisas pudessem ser transformadas. Porque as coisas só vão mudar quando nós começarmos a mudar. A minha intenção com esses vídeos que eu tenho feito, se vocês forem aí no meu canal olhar, tem vários vídeos que eu vou trazendo sobre temas, né? Alguns temas que é interessante para uns, para outros não, né? Angústia e tal. Mas assim, eu estou tentando trazer coisas que eu acho que vai agregar, que são coisas que a gente bate papo com amigo, que a gente conversa com amigo. Então, essa pergunta, né? Essa coisa que... Por que tá assim, né? O que aconteceu? Então, quando me mandaram um conteúdo, que eu não vou falar qual é o conteúdo, mas assim, me mandaram alguma coisa e me mandaram com a pergunta, como chegamos a esse ponto? Né? E como é que foi? E aí mandaram isso no grupo que eu participo com pouquíssimas pessoas, mas interessante que não teve assim um volume de questionamento, as pessoas se calaram diante daquilo que colocaram no grupo, não houve críticas nem a favor nem contra, ninguém comentou, não teve comentários. Por quê? Porque nosso costume, nosso hábito, às vezes é estar calado, né? Ser omisso diante daquilo que vem até nós. E isso é muito ruim, porque é justamente por esse motivo que as coisas estão caminhando de uma maneira que estão caminhando. Ontem eu estava conversando com uma pessoa ontem e ela estava falando, né, sobre alguma coisa que aconteceu e alguém que estava no nosso bate-papo falou, por que você não foi lá, não quebrou o barraco, não fez, aconteceu, não questionou, não brigou. E aí ele deu uma resposta assim muito inteligente. De que adianta brigar e quebrar o barraco desta maneira, né? Porque se isso adiantasse, as filas dos ônibus não existiriam, as filas do banco não existiriam, as filas do caixa não existiriam, nós não teríamos tanto volume de gente diante de uma fila só questionando, falando um para o outro, né? Que fila, não tem caixa, tem poucos caixas para multidão de pessoas. Se nós estivéssemos falando e adiantasse esse barraco, né, de vamos quebrar tudo, vamos fazer acontecer, se isso adiantasse, não teríamos tanto volume de coisas insatisfatórias no nosso dia a dia. Né? Você vai no banco, você enfrenta uma fila enorme com poucos caixas ou com muito caixa, mas às vezes não dá conta do volume de pessoas. Você vai pegar um ônibus, as filas são imensas, são quilométricas, e não dá conta, né? A condução não dá conta de carregar o número de pessoas. E é aquele barraco, né? Você furou fila, você não furou fila, aquele barraco que acontece. Então, assim, eu achei muito interessante a resposta dele, porque ele falou, se adiantasse quebrar o pau, né? Roncar o pau, quebrar o barraco,
não teríamos fila no banco, não teríamos nada disso. Verdade. Então, assim, a maneira, eu tenho falado muito isso aqui no canal e também nas minhas lives lá no Instagram, a maneira que a gente se posiciona no dia a dia, a maneira que nós questionamos o dia a dia é que vai trazer essa mudança, é que vai fazer com que as coisas se encaixem. E aí alguém pode dizer assim, não, ô Cristina, nada a ver, né? Nada a ver você falar isso, porque por mais que eu tenha sido certinho, feito assim, assado, cozido, as coisas não mudaram e não vão mudar. Não estão mudando, eu estou revoltado com isso, com aquilo. Tem muita gente que está nesse patamar, dessa revolta. Mas uma andorinha só não faz voo, eu ouço muito isso também. Mas assim, não se trata de uma andorinha não fazer voo, essa andorinha não pode deixar de voar. Se ela deixa de voar, ela deixa de ser andorinha. Entendeu? Então, assim, nós temos que ir fazendo com que as coisas sejam transformadas através do nosso diálogo. As nossas insatisfações, elas devem ser levadas para o lugar certo, para a pessoa certa, mesmo que ela nos ouça e não faça a mudança naquele momento. Mas as nossas insatisfações, elas têm que ser postas na mesa de uma maneira equilibrada. Aí vem a inteligência emocional, que a gente tem falado muito isso na live, e aí você consegue falar, dialogar. Você sai, parece que vê a alma de uma maneira educada, com a pessoa certa, né? Que é muito engraçado você estar numa fila e fica a pessoa, puxa, que fila, que não sei o quê. Aí, ou então quebra o barraco com o motorista do ônibus, que o ônibus está cheio, está lotado, absurdo. E aí, ele vai fazer o quê, né? Ele não tem poder de colocar mais ônibus na linha, a fila lá do banco não tem, o cidadão que está ali do lado te ouvindo desabafar, não tem condições de colocar mais caixas, ou caixas mais habilitados a estarem ali, mais rápidos, né? Que seria o nosso gosto, né? A gente não consegue nem analisar direito o que é seu volume de caixa, a gente tem que ficar ali reclamando um com o outro, porque é isso que nos satisfaz. Não. Então, assim, quando você começa a saber se posicionar, saber falar, você sai dessa posição de omissão. Você sai dessa posição de omissão de quem está omisso e é omisso e acaba com essa coisa de que eu vou ficar calado, não vou falar. Você acaba colaborando para as coisas ruins acontecerem e continuarem acontecendo porque você não questiona elas, que elas estão da forma errada, estão se colocando de maneira errada. Você não questiona. Então, o omisso, ele acaba favorecendo sem saber. Ah, eu não quero me envolver, não vou falar nada, não vou me envolver. Ah, tá, não vai se envolver? Mas só em você estar ali, calado, né? Ou reclamando com o cara que está na fila ali do teu lado, sem mais nem menos, está ali. Mas você não se posiciona de uma maneira legal, equilibrada, de ir até lá. Alguém que é responsável fala, poxa, isso não tá legal, vocês têm que dar um jeito nisso. Aí um reclama, uma andorinha sozinha, daqui a pouco uma outra andorinha vem e reclama também. Então, assim, o voo, ele começa a caminhar de uma maneira onde você consegue voar junto com o outro, você sai dessa posição de omissão. Porque quando você é omisso, calado, você colabora pela sua omissão. Tá todo mundo quebrando barraco, tá todo mundo reclamando na fila um com o outro, seja lá onde for. Você tá ali como quem? Parece aos olhos das pessoas que você está até satisfeito. Tem hora que alguém fica até irritado contigo, né? Porque você não fala, não falou nada, e aí você acha que tá certo, né? Você fica naquela posição que às vezes a pessoa começa a te bombardear por você estar calado ali. Mas às vezes você pode estar até calado porque naquele dia você não está afim de falar. Mas a posição da omissão, ela colabora para que as coisas saiam do trilho. Então, assim, o tema que eu queria falar com vocês era isso e falar com vocês que às vezes a gente vê assim, já falei isso uma vez, eu não lembro se foi num vídeo do canal ou se foi numa live. Às vezes a gente vê certas situações que vão acontecendo porque também nós deixamos acontecer de nós nos transformarmos conforme as coisas vão mudando, nós vamos nos transformando. Por exemplo, a gente vê uma notícia de que morreu alguém e tal, e aí aquela coisa aparece a imagem, aparece o tiro, aparece o acidente, sei lá, na maneira que a pessoa morreu, aquela coisa bem trágica, cheia de sangue, e aquela coisa horrível, aparece aquilo ali, você leva aquele impacto. Amanhã, quando aquilo aparecer novamente para você, o seu impacto já vai ser menor. Depois da manhã, outra notícia dessa aparecendo, já vai diminuindo. Então você vai começando a achar normal esse tipo de notícia, normal esse sangue exposto, normal essa vítima exposta, normal essa situação. E quando você começa a achar isso normal, você começa a aderir isso como se fosse realmente uma verdade de que aquilo ali tá tranquilo, é o mundo tá assim, é o normal do mundo. Aí o teu diálogo começa a mudar.
Qual é o seu diálogo? Você começa a falar para as pessoas que está difícil, que está ruim, poxa, está ruim sair de casa, está ruim deixar um filho sair de casa, está ruim de você ir trabalhar, tá? Porque você pode ser soltado, você pode voltar. Viu aquele caso de ontem? Você começa a trazer aquilo ali como algo que tem que te manter numa posição de defesa e em que você tem que evitar sair de casa, evitar certos ambientes, certos horários. Você começa a se proteger porque o mundo está numa normalidade que eu mesmo não me encaixo, não aceito, porque eu tenho até medo de sofrer com aquilo ali. E aí daqui a pouco essa notícia está dentro do teu lar, de manhã, de tarde, de noite, e aquilo vai passando, e até a criança que vai vendo aquilo ali, ela vai começando a ver aquilo ali e como normal. E aí o que acontece? Quando nós nos deparamos com caminhões que tombam, com vítimas agarradas na grade do caminhão, com carros que têm acidente, com moto que tem acidente, e que quando a gente se depara com pessoas que estão ali saqueando aquilo ali, nós temos uma certa surpresa com o ambiente, não mais do acidente. Porque o acidente em si nós já estamos acostumados, habituados. E a gente começa a ter uma surpresa pela posição das pessoas de saquearem. Mas também, quando você começa a ver aquilo ali e você começa a passar a entender e a ver, você começa também a achar normal. E vira um caminhão, não sei aonde, alguém te fala, saquearam tudo, o rapaz ainda estava na direção do caminhão, a vítima ainda estava na direção, o outro ajudante também estava, e uma moto teve um acidente, o piloto da moto ainda estava ali, levaram tênis, levaram carteira. Você começa a ver como normal e você começa a ver, não que você aceite, vê se você me entende bem, não que você aceite aquilo ali, que você vá fazer aquilo ali, mas você começa a pensar, poxa, agora é assim, virou um caminhão, teve acidente de moto, teve acidente com carro, as pessoas vão lá e saqueiam aquilo ali, roubam tudo que está ali, roubam documento, roubam roupa, roubam bolsa, roubam mantimento que está lá, levam o que tem. Você começa a viver aquilo ali como se fosse uma coisa normal do mundo atual, quando na verdade não é normal. Não devemos encarar isso como normal. O problema é que a gente começa a assistir isso, a digerir isso como um alimento, e a gente começa a comer aquilo ali e começa a comer aquela notícia, aquela situação, aquele dia a dia, e na nossa correria, na nossa coisa de trabalhar, de viver a vida, de cuidar de família, de cuidar de filho, de ter uma vida ativa, a gente acaba se acomodando como se aquilo ali fosse algo do mundo que estamos vivendo. O mundo está assim mesmo, né? Já ouviram essa frase, né? O mundo caminha de mal a pior, não é isso? Ai, o brasileiro era tão acessível, tão bom, a gente caía na rua, nos ajudava, a gente fazia isso, não era assim? Então, as pessoas vão mudando o discurso saudoso, que saudade daquele tempo onde nós éramos assim, onde nós nos posicionávamos assim, e não vai percebendo que ele também está mudando na maneira de encarar aquilo ali. Já não dói, sabe? Já não dói você ver o sangue, já não dói você ver a morte, já não dói você ver alguém saquear um carro, um caminhão, uma vítima, um morto, um cadáver na rua, já não dói. Você pode até ficar surpreso com o que eu estou falando, mas para pensar como você às vezes vê certas coisas que você sente, dói, você até chora por aquilo ali. Depois você vai secando e você até pode sentir, mas já não dói mais como antigamente. Porque as nossas feridas, elas vão ficando cicatrizadas, não é assim? Quando a gente tem alguma coisa que alguém nos faz, que nos magoa, que dói, o que acontece? Você acaba criando uma resistência, quando alguém vem e faz aquilo, você tem logo como rebater aquilo ali. Você não permite que faça, porque você já sabe que alguém fez com você. Então, aquela ferida do passado te faz criar uma defesa contra aquilo que alguém possa fazer com você no futuro, contra aquela situação. Então, isso acontece também com essa coisa do cotidiano, com essa normalidade, com essa coisa normal, né, que estamos vivendo aí. E aí o que acontece? As nossas crianças também, presta atenção nisso, tá? Eu sei que às vezes a gente abre um vídeo, acha o vídeo meio chato, esse assunto de novo, mas não é por aí. Vamos tentar aproveitar o conteúdo e tirar alguma coisa, pelo menos nem que seja uma gotinha boa que vocês possam utilizar para a vida de vocês. As nossas crianças, se nós como adultos vamos acontecendo de ficar nessa normalidade, as nossas crianças também.
E as crianças que estão na sala sentado brincando no chão, estão no sofá, estão vendo televisão e vão vendo aqueles acidentes, as mortes, filmes violentos, coisas assim, as nossas crianças vão começando a se alimentar daquilo e vai achando aquilo normal. Por que a criança aprende a comer papinha? Para ela poder se alimentar quando crescer. Por que a criança começa a comer uma papinha, uma sopinha leve, para daqui a pouco comer o feijão? Por que ela começa a digerir, a ter paladar? Porque ela começa a entender que existe o sal, existe o doce. Por que a gente coloca sal na comida? Para ela entender que existe isso. Vai aprendendo que existe paladar e que existe sabores, que existe coisas diferentes, não é isso? Elas vão aprendendo, vão se habituando, daqui a pouco começa a comer sozinha, come o feijãozinho, come a batatinha, a cenourinha, e aí alguma coisa ela rejeita, outra ela quer, e assim ela vai se transformando no adulto. Mas você apresenta para ela a alimentação, você apresenta para ela da mesma maneira que você apresenta para ela o mundo. Como? Colocando dentro da tua casa conteúdos que vai fazer com que ela fique uma criança que acha que tudo que está aí está normal. O que está acontecendo hoje é isso. As crianças estão crescendo no ambiente, às vezes, na rua, na brincadeira, em espaços que tem tiro, em espaços que tem isso, em espaços que tem aquilo, e aquilo vai se tornando normal na vida delas, e elas vão crescendo com aquilo ali do lado, e o mundo delas se torna normal dentro daquilo que elas estão vivendo. Não dá para a gente tirar elas do mundo, não dá. Mas dá para a gente limitar na nossa casa, dentro do nosso espaço, aquilo que vai ser digerido por elas como alimento intelectual, aquilo que vai fazer com que elas se transformem em pessoas sensíveis ou insensíveis, que acham a morte normal ou anormal. Então, quando você se choca com alguma coisa, legal. Quando você se choca a primeira vez, na segunda vez, na terceira, você já vai... eu já vi isso ontem, mataram de novo mais um, e dessa maneira aí... Então... o que vai acontecendo? Vai acontecendo uma transformação na sociedade. E aí você percebe que hoje tem um acidente, ao invés da pessoa correr para socorrer, ela corre para pegar o celular e filmar. Às vezes eu vejo, no Instagram, as pessoas colocam uns vídeos, né, de assalto, disso, daquilo, e aí tem os comentários. Eu gosto de ler os comentários, né, que eu gosto de ver como que a mente humana vai trabalhando aquilo que vai saindo. E aí o comentário é, gente, mas está filmando, a pessoa está filmando e não ajudou? Poxa, por que não ajudou? Entendeu? Então assim, por que não ajudou? Porque eu não queria me envolver, aí vem a omissão novamente. Porque eu não queria me envolver, né? Então, quer dizer, você acaba sendo colaborador daquela situação, você acaba colaborando com aquela pessoa que ajudou, que tirou a vida, que prejudicou pela omissão. Mas é claro, evidente que a gente não vai se envolver com alguém que está lá, né? Naquela situação que tirando a vida de alguém e tal. Mas a gente pode ligar para alguém, pedir um socorro, pedir uma ajuda, mas as pessoas estão se transformando de uma maneira em que elas estão filmando. O tempo que elas têm, que elas poderiam estar correndo, pedindo ajuda, socorrendo alguém que caiu, o tempo que elas estão fazendo aquela filmagem, elas poderiam estar utilizando para estar agindo de uma maneira onde nós pudéssemos estar sendo transformados, de uma maneira a não mais estar apoiando ou fazendo algo que vá prejudicar o outro e a nós mesmos. E o que acontece? Acontece que filma, põe nas redes sociais, e às vezes é uma coisa assim catastrófica, né? Horrível. E aí você fica pensando, caramba, como que a pessoa conseguiu filmar isso sem não tremer a câmera? Parece assim, coisa de filme. Como que a pessoa fez essa filmagem? Viu tudo, ainda estava narrando lá, tal. Que tipo de emoção é essa? É disso que eu estou falando, a normalidade, né? Tudo se torna tão normal. É isso que nós temos que ter medo. Nós temos que temer, achar normal o mal, achar normal o que é ruim, achar normal o que acontece de perverso, sabe? De triste, de doloroso. Nós temos que começar a entender que pegar um celular, gravar, filmar, não importa. Às vezes a pessoa, tem um animal. Gente, não importa. Eu estou falando sobre nós, sobre nossa mudança, nossa maneira de ser, nossa maneira de ver o mundo, nossa maneira de nos posicionarmos no mundo, de questionarmos o mundo, de questionar primeiramente nossa postura e quem nós somos. Então não pode ser normal você ver alguém filmando um acidente, filmando algum crime, filmando alguma coisa, parado móvel, usando uma arma que é o celular, que poderia ter várias opções que ele poderia usar esse celular, mas ele perde um tempo filmando aquilo ali para jogar na rede social, para vender para os repórteres. Entende?
Aí você vai vender filmagem, vai ganhar um dinheiro. É justo isso? É bom isso? Que tipo de ser humano nós estamos nos transformando? Então a sua criança, quando ela consegue ser criada num ambiente onde você vai lá e vê o conteúdo que ela está vendo, você também não vê o que é ruim. Eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, eu não deixava certos filmes violentos, jogos violentos, eu te retirava aquilo deles. Por quê? Ah, mas Maria, você é muito radical. Ah, você é muito... Não, porque eu tinha consciência de que eu queria criar pessoas que quando visse algo de ruim, né, alguém cortando a cabeça de alguém, eles achassem aquilo ruim. Se eu dou um jogo para eles, que no jogo eles mesmos estão jogando e estão cortando a cabeça do rival, do inimigo, como é que eles vão achar isso errado se eles fizeram isso durante uma parte grande da infância? Como que eles vão achar errado? Então o que eu fazia? Eu dava joguinho de carrinho de corrida, eu dava joguinho daquele come-come, aqueles aviãozinhos. Ah, mas isso aí já era, já era? Show! Tem outros tipos de jogos muito bons que ajudam a criança? Não, para mim, mas que não tem violência. E aí você opta, você vai dar uma coisa que tem violência ou que não tem violência. Então, quando você começa a retirar o que é violento da vida dos seus filhos, do seu lar, você começa a ativar aquela parte do teu cérebro que não acha qualquer coisa ruim normal, que não entra nessa roda da normalidade que está girando, tá? Você começa a sair fora dela e você começa a ver de uma maneira diferente o que está acontecendo e você começa a trazer de volta aquele ser humano que se choca com a maldade, que se choca com o que perverso, que se choca quando tem um caminhão virado, tombado, que alguém está saqueando, que se choca quando um rapaz cai de moto e alguém vai lá querendo arrancar o tênis dele, que se choca quando vê um rapaz que se feriu, caiu, morreu e alguém está querendo tirar aquela jaqueta que ele usava na moto, sabe? Você começa a dar uma volta e começa a se posicionar e pensa, caramba, como que eu estava achando isso normal? Como que eu estava achando isso normal? Então, quando você começa a voltar isso, você começa a voltar os olhos para sua família, para sua criança. E aí você começa a entender que seus filhos não podem ser criados dentro do ambiente onde tem uma máquina dentro de casa que traz essas imagens 24 horas por dia como se fosse normal. Como se fosse normal matar, como se fosse normal cortar a cabeça fora, como se fosse normal roubar, como se fosse normal assaltar. Tudo é normal. Tudo que é ruim, essa máquina não traz mais nada de bom. Tá falando da TV? Tô falando em termos gerais. É um celular, são as telas, né? Eu falei esses dias passados numa live minha sobre as telas, né? As telas, elas têm várias influências sobre a vida da criança. Várias. Eu tô falando só de conteúdo ruim. Tem também outro lado que a gente falou esses dias passados lá na minha live. Então, assim, conteúdo ruim, que não traz nada de bom, que não traz nada gratificante, que não traz vida, que não traz ponderar. Poxa, posso fazer isso, não posso? Sabe, às vezes tem vídeos que as pessoas morrem de rir. De pessoas que pegam um animal e fazem, maltrata, né? Amarra uma bomba no rabinho do gato, o gato sai correndo com a bomba estourando. Gente, sabe? Mas eu fazia isso quando era criança, gente. Tá entendendo? De uma coisa pequena começa a aparecer uma coisa que lá na frente pode se tornar maior. Porque hoje você começa a dar o feijão com arroz para o seu filho. Amanhã você começa a dar a carninha. Ele começa a mastigar, joga fora, tira o caldinho da carne e joga fora. Depois de um tempo, ele começa a mastigar e já começa a engolir. Por quê? Porque você cortou pequenininho, ele mastigava e te devolvia. Agora, bem pequenininho, ele já mastiga e engole. Por quê? Porque começou a se tornar fácil e saboroso digerir aquela carne. Ele já não quer mais jogar fora porque o sabor começa a marcar o cérebro dele e ele começa a entender que ele está descartando algo bom. Então, quando você começa a alimentá-lo, você traz uma cenoura. No início, ele tem aquela coisa que é meio durinha, você amassa ali, você mistura com feijão, com arroz, e aí você amassa, o que acontece? Ele come sem perceber. Daqui a pouco ele está comendo um pedaço de cenoura, porque ele já acostumou com aquilo envolvido junto com o feijão, com arroz, você deu aquela enganação, e aí ele começa a comer aquilo ali, porque ele se adaptou. Nós somos assim, seres adaptáveis. A criança ela vai se adaptando com aquele ambiente, ela vai crescendo naquele ambiente. E aí nós falamos sobre isso há tempos atrás, se eu não me engano foi num vídeo ou foi numa live sobre isso.
Pessoas que às vezes vão se adaptando e aí o que acontece? Elas começam a achar que tudo vai sendo normal. Tudo é possível, eu posso tudo. Não é assim. Entendeu? Então, a maneira de nós mudarmos as coisas à nossa volta e pararmos de ficar só no espanto, não é quebrando barraco, não é fazendo barraco, né? Não é quebrando tudo, não é arrumando briga. É começar a se questionar sobre o que eu penso daquilo ali, minha posição real sobre aquilo ali. Nada que me deram mastigado, misturado com meu feijão e arroz, né, amassadinho, e eu fui comendo, quando eu fui ver eu já estava comendo, achava normal. Não, não, não. Vê o que está misturado aí, vamos ver. A gente tem maturidade suficiente, inteligência emocional suficiente para saber o que está misturado ali. Ah, tem cenoura misturada aqui no feijão? Ah, você cozinhou beterraba dentro do feijão? Aham, cozinhei, tirei a beterraba que você não ia ver, mas ficou o sabor. Você comeu beterraba a vida toda sem saber que estava dentro do feijão. Entendeu? Então você tem que saber o que você está comendo. O que você está ingerindo? E o que você está deixando dentro da tua casa, para a tua família, para o teu filho? O seu filho ele tem que ter estranheza com a coisa ruim. Ele tem que se estranhar o mal, ele tem que estranhar as pessoas perversas. Da mesma maneira que você ensina para ele, não fala com ninguém que é estranho, não atenda o portão, não abre a porta para qualquer um. Quando alguém te chamar, te der uma bala, você não faz isso. Você não prepara ele para isso. Você tem que preparar ele também para que ele não seja ruim. Para que ele não seja alguém que acha normal filmar alguém morrendo enquanto alguém está lá sofrendo. Para que ele também não se envolva em coisas ruins. Nós temos que sair, retirar a nossa vida, o nosso corpo, dessas situações que a gente vai passando pela rua e vai achando muito normal. Retirar o nosso corpo dessas situações, para quê? Para que nós possamos ser diferentes, deixarmos de ser omisso e questionar o que está acontecendo. Só podemos questionar quando nós nos questionamos. Então, vamos lá. Vamos fazer recapitular rápido para a gente terminar, que o vídeo ficou até extenso. O que eu queria dizer com isso tudo? Queria dizer para vocês que a gente não pode ver uma normalidade do que está aí. Ó. Nós não podemos achar tudo que está aí normal. Nós temos que estranhar o que está nesse mundo, estranhar o que está em nossa volta, e estranhar a nós mesmos, quem nós somos, o que nós estamos vendo, o que nós estamos achando legal, o que nós estamos postando, o que nós estamos achando que é bom ou ruim. Será que tudo que eu estou comendo como conteúdo realmente é bom? Será que eu tenho sido omisso? Eu vejo as coisas acontecerem e me calo porque não é problema meu? Entende? Será que meus filhos estão crescendo pessoas saudáveis, com coisas boas na cabeça, com conteúdos bons, que vai fazer com que ele seja bom com as pessoas, com que eles passem por um caminhão que virou, que tombou, cheio de lençol dentro e não pegue nenhum? Mesmo a mãe precisando, cheio de feijão dentro e não pega nenhum, mesmo a gente passando fome, cheio de carne dentro, mas não pega nenhuma, mesmo eu não comendo carne, porque a questão é essa. Ah, mas você fala isso que você tem. Não, não é assim. Se eu não trabalhar, eu também não vou ter. Se eu não correr atrás, eu também não vou ter. Ah, mas você fala isso. Não, todo mundo acha que o outro fala porque tem. Sabe o que é isso? É uma consciência cauterizada. Eu jogo dentro do outro a culpa daquilo que eu quero fazer. Ah, eu tô fazendo porque duvido que você não fez. Ah, eu tô fazendo porque você tem, né? Você tem porque você tá vivendo bem, né? Tá com a vida boa, né? Então eu tô fazendo porque eu não tô vivendo uma vida boa, eu tô ruim, eu tô assim, tô passando fome. É a desculpa de todo mundo que quer fazer alguma coisa que não é legal. É jogar a culpa no outro. Você tem tudo, então eu tô fazendo porque eu não tô bem igual você, eu não fui privilegiado igual você. Não existe privilegiado. Existem pessoas que se movimentam, saem do lugar e correm atrás. Existem pessoas que não têm vergonha de pegar uma enxada, de pegar uma pá, de cavar, de fazer, de trabalhar. Entendeu? Existem pessoas que não têm vergonha disso. Existem pessoas que fazem qualquer coisa. Ah, mas você fez? Sim, eu já fiz. Eu já vendi roupa na rua. Eu já fiz várias coisas que se eu parar para contar para vocês, vocês vão ficar assim, ah, mentira. Por quê? Porque eu não me posiciono e não posso me posicionar como uma pessoa que vou culpar o outro porque eu vou pegar aquela carne que está lá no caminhão que tombou, porque eu não tenho em casa. E quando você tiver esse pensamento pequeno, medíocre, você vai sempre achar que é normal saquear o caminhão. Enquanto você tiver esse pensamento pequeno, sabe, justificando os seus erros, você vai achar normal o rapaz cair da moto, se ferir, se machucar e levar no tênis dele. Nós temos que entrar na posição de anormal. Não é normal o ser humano
pisotear no outro, arrancar a roupa do outro, arrancar a carteira do outro, arrancar o que está dentro do caminhão, fugir com tudo dentro do carro, rindo muitas das vezes, enquanto a vítima está ali. Isso não é normal. Não é normal você estar sentado vendo tanta desgraça enquanto o teu filho está do lado se alimentando daquilo e aquilo não te choca. E você não pensa, meu Deus, meu filho está vendo isso aqui, que tristeza, vamos tirar dessa, sabe? Isso não é normal. Então vamos voltar a pensar sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida, o que nós estamos fazendo da nossa família, dos nossos filhos, da nossa casa, porque é isso que vai fazer com que uma voz no meio da multidão se levante, porque é muito bonito ver no filme, né, filme americano, né, tem muito isso, tem sempre uma voz patriarca, aquela pessoa que vira, para tudo, não façam isso. Estamos precisando de vozes, não que dê esse grito, mas de vozes que mude cada conteúdo na família, cada lar, cada pessoa, cada um de nós mudando um ponto, tudo muda. É isso. Tá bom? Até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem desse tema. Reclamem, briguem comigo, falem, não tem problema nenhum. Até o próximo. Tchau, tchau.